Bom dia a todos. Jesus nos abençoe. Então, como o companheiro disse, o tema da manhã é Esquina de Pedra. O livro Esquina de Pedra é um romance do Wallace Leal. Eu gostaria de perguntar, que levantem a mão as pessoas que já leram esse livro, por favor. Muito bem. Esse livro narra a trajetória do cristianismo. Ele conta a história nascente do cristianismo, a maneira pela qual os ensinamentos de Jesus foram distorcidos e chegaram até os nossos dias da forma como a maioria conhece aí fora. Vamos fazer uma pequena reflexão antes de iniciarmos o tema com esses dois conceitos. Humildade, demonstração de respeito, ausência de luxo e sofisticação. Subserviente, que se presta servilmente às vontades de outrem, sem questionamentos. Infelizmente, o que nós mais vemos na sociedade, em geral, é a preponderância da subserviência, especialmente naquilo que se refere a conceitos, a entendimento das leis de Deus e do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque nós temos uma capacidade muito grande de irmos para a zona de conforto, de não questionarmos porque todo mundo faz, nós fazemos também. Só que esquecemos que somos individualidades, filhos de Deus, e respondemos não só pelos nossos conceitos, mas por aqueles que nós passamos adiante. E infelizmente também, dentro do movimento espírita, nós temos visto muito mais subserviência do que humildade. Então precisamos reavaliar isso, porque transferimos aos nossos entes queridos os conceitos e as atitudes dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa casa, especialmente com os familiares, amigos e colegas de trabalho. Um exemplo claro de humildade é de Jesus, é o maior exemplo de humildade, mas que também não se calou diante das mentiras, das hipocrisias e das falsidades da sua época. Não fosse isso, fosse ele, Jesus, subserviente, nós ainda estaríamos no campo da idolatria, se é que não estamos. Outro exemplo máximo de humildade e não de subserviência é o de Paulo. Paulo era humilde e com certeza não era subserviente, porque preferiu morrer, apanhar, ter seu corpo quebrado várias vezes, do que aceitar as mentiras da época. Então a Esquina de Pedra vai trazer para nós hoje uma noção de por que as coisas no campo do entendimento religioso estão como estão. E por que nós não sermos subservientes. Por que nós termos a coragem de admitir e de aceitar verdades novas e passá-las adiante é importante. Podemos cometer erros novos, mas erros velhos jamais. Seria um atestado de burrice dupla. Esquina de pedra. Esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. É uma narrativa da Estela. E ela está falando aqui dos primeiros momentos do cristianismo, quando as palavras, os ensinamentos de Jesus foram passados de boca em boca e assimiladas pelas pessoas humildes, simples. Eis aqui a narrativa como tu mesma confiaste. É a narrativa da Estela contada pelo autor. Sebaste existiu e foi a rainha do Ponto. Ários, Atanásio e os 40 mártires da
sétima legião existia, porque eles foram apagados da história, por conveniência dos historiadores. Por quê? Bebendo ainda nas fontes primitivas, a igreja de Sebastes se achava entre as de Cesareia, presidida por Eusébio, e a de Alexandria, presidida por Alexandre, núcleos que se tornariam famosos no mundo antigo. Vamos compreender um pouquinho da história, como chegou para nós o cristianismo. Na época em que Constantino ascendeu ao poder de Roma, por uma série de intrigas, assassinatos, batalhas e guerras, o reino de Roma, o Império de Roma, estava dividido entre o Império do Ocidente e o Império do Oriente. E ele, por convicções não religiosas, mas muito mais por interesses, resolveu adotar o cristianismo como religião, para apaziguar a população. O que acontecia nas reuniões simples e humildes daquela época, em que as pessoas se reuniam em torno do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos que foram passados de boca em boca pelos apóstolos, pelos discípulos. Em reuniões especiais, os espíritos dos mortos falavam-nos através das faculdades de alguns companheiros. As almas retornavam à vida na carne em novos ensinamentos. Imaginem vocês a alegria daquele pessoal, simples e humilde, morando em casas de pedra, em que muitas vezes eles precisavam recorrer ao calor dos animais, trazer os animais para dentro de casa, para poder ter um pouquinho mais de calor, conviver com as coisas muito mais rústicas, e de repente chegar para eles o Evangelho de Jesus, a Boa Nova. Era uma alegria imensa. Porque naquela condição do Império Romano existiam poucos membros da sociedade, poucos tipos de membros da sociedade, a maioria era escrava. Aqueles que não eram praticamente escravos pelo regime dos impostos que eram impostos pelo Império Romano. Muito bem. Nessa realidade duríssima em que viviam os povos, imaginam as pessoas tendo contato com a Boa Nova de Jesus. Poder ir às reuniões onde não se falava mais dos deuses, mas se falava de irmãos. Onde por fenômenos de efeitos físicos, gargantas ectoplasmáticas se formavam no ambiente e os espíritos falavam com as pessoas. Onde, como numa reunião simples como a nossa de hoje, alguém tomava a palavra e o verbo fluía tão agradável e fluentemente que as pessoas bebiam dos verdadeiros ensinamentos de Jesus na interpretação dos espíritos que lhe compareciam. Então tudo isso era maravilhoso e magnífico. E a ideia da reencarnação prosperava. Então era verdade, nós éramos realmente todos filhos do mesmo Pai, teríamos então todas as mesmas oportunidades. Mas aí a ideia do cristianismo foi levada para o centro do poder. Éramos o que você poderia chamar de fiéis simples. Nossa religião não tinha artifícios. Estava toda voltada para a prática, o exercício da vida de todos os dias. Era uma fé que chegava a ser lúdica, mas também real, porque era compartilhado no seio da família e se vivia realmente aquilo, sem muitas interpolações. Mas o que acontecia? As igrejas cristãs eram pequeninas, né? Na verdade não existiam templos. Onde é que as pessoas se reuniam? Se reuniam um nas casas dos outros, né? E muitas vezes, antes dela poder ser exercida de forma aberta, nos lugares mais complicados, né? Nos cemitérios, nos lugares onde as pessoas menos esperariam encontrar uma reunião para se ter contato com o divino. Então os cristãos foram por muito tempo ainda hostilizados. Mas quando Constantino levou a ideia cristã para o centro do poder, isso passou a ser feito abertamente. Mas aonde é que se faria isso então?
O que existia na época? Os templos pagãos, sob a sanção imperial de Constantino, estavam sendo aproveitados pelas igrejas cristãs. Não estava mudando de religião? Nós não estávamos deixando de ser politeístas para sermos monoteístas? Onde é que nós vamos nos reunir? Por que o Constantino fez isso? Porque ele era bonzinho? Não, porque era interessante do ponto de vista do poder. Assim, as áreas, os altares maiores e menores, antes ocupados pelos deuses, eram empregados agora para a celebração. Caíam forçosamente na cópia de cerimônias absurdas, ritualizando a religião de Jesus. Jesus nunca estabeleceu rito. Não se fazem nesses altares antigos sacrifícios? Como é que eram feitas as liturgias, eram feitas as cerimônias dos templos antigos? Não lembramos mais? Na maioria dos templos, lá no interior do templo, havia uma pedra onde se eram feitos os sacrifícios. Muito antes disso, inclusive sacrifícios humanos, de preferência crianças ou virgens. Quanto maior a doação, maior se esperava o resultado. Modifica-se então a singela comemoração da ceia do Senhor numa outra, com caráter de sacrifício, perdendo-se o pão e o vinho. Voltando um pouquinho, só para nós relembrarmos que de alguma forma nós participamos de tudo isso. Aqui estão alguns dos deuses que nós cultuávamos na época. Anteros, deus da desilusão e do fim das paixões. Baco, esse é muito conhecido. Deus do vinho, do lazer, do prazer. Belona, deusa da guerra. Ceres, deusa da agricultura. Cibele, deusa da gênese, da vida e da terra, alcunhada como Magna Mater. De onde vem a palavra concórdia? Deusa da harmonia e da paz dos lares. Cupido, quem que não conhece o Cupido, né? Diana, deusa da caça. Discórdia, deusa da maldição e das desgraças. Esculápio, essa palavra a gente encontra muito na série do André Luiz, né? Quando ele vai se referir aos médicos, ele usa esse termo, esculápio. Fauna, tão em moda agora, né? Aí, ó, deusa da fertilidade, feminilidade, alcunhada como Bonadé. Febo, fortuna. Quem que um dia já não pensou na fortuna? Está aí a origem, ó. Deusa do desenvolvimento urbano, do destino e da sorte. Não vamos nos alongar muito, porque senão alguém aqui vai começar a lembrar dos sacrifícios que fez, né, a esses deuses. O principal deles, Deus dos deuses, Senhor do universo, o Júpiter. Temos até um amigo, né, chamado Júpiter, né? Está aí uma figurinha do templo de Júpiter. Alguma semelhança com os templos de hoje? Muitas, né? Querem conhecer o Júpiter? Eu vou apresentar a vocês, podem fazer seus pedidos. Era nisso, gente, que a gente acreditava há 2000 anos atrás. Mudou muito, né? Hoje a gente não tem templos, não tem altares, não tem imagens mais, né? É mesmo? Bom, imagens não é um ensinamento nem de 2000 anos, é de 4000 anos. Por que Jesus veio justamente no povo hebreu? Porque era a ideia mais avançada, um povo com ideia mais avançada a respeito de Deus da época. Eles já acreditavam no monoteísmo, né? Um Deus único. E que não
não se podia fazer imagem. Então, graças a Deus, hoje ninguém tem altar, né, para rezar para ninguém, né? Isso aqui no Brasil. Se a gente for por aí afora, nós vamos ver as outras religiões em que se tem deuses de tudo que é tipo e tamanho. As gerações passam, de pouco em pouco, aqui e ali, copiam um mau exemplo. É isso que fizeram com a nossa cabeça. Ou do que, de alguma parte, eu tomei parte nisso também, agora estou aqui desfazendo o que eu fiz. Né? De alguma forma, nós torcemos a verdade. E qual que foi a principal verdade que nós torcemos lá atrás para ficarmos com o poder na mão? Bom, nós tínhamos todos esses deuses, tínhamos Jesus, que era um filho de carpinteiro. Poxa, filho de carpinteiro não pega bem no currículo, hein? Né? Ela trabalhou 30 anos na carpintaria, exerceu um mecenato de 3. E hoje tem muita gente fazendo o contrário, né? Quer com 3 anos já se aposentar para faturar 30 anos. Então nós tínhamos ali uma ideia muito simples. E nós sabíamos que o povo não ia comprar essa ideia. O que nós fizemos? Bom, a primeira coisa é divinizar Jesus. E o Conselho de Nicéia, de 325 depois de Cristo, nós nos reunimos e dizemos assim, olha, não dá para competir com Júpiter, o cara é criador do universo. Nós temos um filho de pastor, um filho de carpinteiro. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar esse cara em Deus. Deus. Realmente ele operou grandes modificações, aquilo que nós chamávamos milagre, que hoje nós sabemos que não existe. Vamos pegar esse cara e vamos transformar ele em Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós temos a trindade dos deuses antigos, né, que já remonta lá da Grécia, dos tempos gregos antigos. Vamos fazer com ele uma trindade. E lá, no Concílio de Nicéia, debateram Atanásio pela mentira, Ário e Eusébio, que é do livro Esquina de Pedra, pela verdade. De que Jesus era um ser criado por Deus. E não um Deus que não teve começo e não teria fim. Adivinha quem venceu? Pois é, o Atanásio venceu. Né? O Atanásio venceu e nós começamos a achar que Jesus era Deus. Mas isso era apenas porque havia muito interesse por trás disso. E a ignorância do povo, a nossa ignorância, permitiu que se fizesse isso. Porque até hoje, em matéria de fé, nós ainda permitimos que os outros ditem o que nós devemos acreditar. E é o que nós não podemos fazer. Porque em matéria de fé, ela é pessoal, ela é intransferível. Você não pode acreditar naquilo que o outro acredita. Fé é uma questão individual, você acredita ou não acredita. Nos momentos mais difíceis, ela será provada como andar de bicicleta. Não tem como alguém andar de bicicleta para você. Então nós fizemos esta barbaridade que tem até hoje aí irmãos nossos acreditando. E você entra na casa das pessoas com um retrato lá de Jesus e eles orando e dizendo que são Deus, que Jesus é Deus. Jesus nunca se autoafirmou Deus. Ele dizia claramente que vivia em comunhão com o Pai, em várias passagens. Mas isso não era importante. O importante é que as pessoas precisavam ver Deus. As pessoas precisavam ir nos templos e lá no lugar do Júpiter, né, falar com Deus. Porque a gente não quer intermediário. Ou não queria. Depois se criou um monte de intermediário.
Nas pregações e no evangelho puro de Jesus, onde é que nós vemos vela? Lugar nenhum, porque vela não é cristã. Vela remonta lá dos egípcios, para passarem do rio da morte, para não se atravessar na escuridão, eles criaram a vela. Não tem nada a ver com o cristianismo, vela. Jesus nunca acendeu uma vela, nem mandou a ninguém acender para oração. Acendia porque não tinha luz elétrica. Agora acende uma vela de 7 dias e fica rezando ali com o pensamento focado nisso. Eu quero ver. Não existe, é besteira, né? É transferir para uma coisa que não tem sentimento aquilo que você não pode fazer. A mesma coisa que nós fazemos, às vezes, para o palestrante, né, aceitando as ideias e as verdades ou mentiras que ele está fazendo, para o pastor que promete, né, que você vai para o céu, o padre, o bispo, a culpa no fundo não é deles, a culpa é nossa moleza em não reforçar a nossa fé numa convicção real. Ornamentos. Nós vamos pelas casas espíritas por aí afora e vemos as maiores, né, abominações. Tem uns filminhos, umas palestras do Raul Teixeira, excelente. Isso não é espiritismo. Entra lá para vocês verem. Por que o Roberto está falando disso agora? Porque nós não estamos para passar do planeta de regeneração, ou melhor, de expiação e provas para a regeneração. A primeira faxina que nós temos que fazer é no nosso conceito sobre espiritualidade, sobre divindade. Então nós vamos continuar transferindo no mundo novo ideias que não são verdadeiras. Então a nossa crença tem que ser baseada na verdade. E ela tem que ter convicção. Tem que ser uma coisa estruturada, não só no lúdico, não só no sentimento. Porque nós nos denominamos seres inteligentes. Herdamos, essa herança é divina da razão, do entendimento, da busca da verdade, da capacidade de tirar conclusão. Isso é raciocínio. Por que nós estamos delegando isso para outras pessoas em matéria de fé? Então, se nós queremos mesmo passar por um mundo de regeneração, a primeira faxina que nós temos que fazer é o que nós acreditamos em relação a Deus. Olha, Moisés, basicamente, a missão de Moisés era firmar um conceito de Deus. E basicamente a missão de Jesus é a mesma, é firmar um conceito de Deus, que é a pedra fundamental da nossa crença religiosa. Aí vem a doutrina espírita 4.000 anos depois de Moisés, 2.000 anos depois de Jesus, e Kardec faz a primeira pergunta: o que é Deus? Os caras não entenderam ainda. Nós não entendemos. Então essa faxina precisa ser feita. Nós precisamos entrar no próximo estágio evolutivo com essa consciência plena. Então esse negócio de penduricalho em casa, no pescoço, na mão, no pé, ou seja lá onde for, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver com a ideia de um Deus imaterial. Ou você tem ele no coração e na consciência, ou você não tem. Não vai ser por causa de um objeto que você vai mudar esse conceito. Gestos, então. Eu vejo espíritas, amigos meus, né? Ainda com gestos, com sincretismos que não tem nada a ver com o que Jesus pregou. Não foi ele que falou túmulos caiados por fora e podres por dentro? Então, ou nós caminhamos no sentido de reformarmos pelo menos essas coisas exteriores, ou então nós estamos perdendo tempo. Estamos olhando para o espelho e dizendo: vou enganar esse trouxa aí. Vou pendurar um negócio no pescoço e ele vai sair por aí dizendo que é cristão. Incenso. Meu Deus do céu. Quando a gente vê aqueles filmes antigos, né, da Idade Média,
aqueles turíbulos enormes. Eu sei porque eu tenho um amigo que hoje é um grande trabalhador na seara espírita, e ele gostava disso nas igrejas lá da Idade Média, né? O turíbulo chegava a se transportar do início ao fim da igreja, né? Não sei se porque naquela época os banhos eram muito raros, né? Então, de alguma forma, tinha que se amenizar o ambiente, né? Mas não tem nada a ver com o cristianismo. Promessas. Olha, gente, conversando esses dias com um amigo nosso que está se iniciando no entendimento espírita, frequenta o nosso grupo já há mais de um ano, tem um bom entendimento já sobre a lógica, a reflexão espírita, né? A aceitação de verdades eternas, né? Aí ele comentou comigo: fui ao Rio de Janeiro, Roberto. Oh, que beleza, né? Cidade maravilhosa. Passei ali na Aparecida do Norte, fui ali visitar a igreja da Aparecida do Norte. Que não poderia ser, né? Tantas Aparecidas. Meu Deus do céu, que atavismo, né? Que atavismo, que força que prende, que nos prende pelo medo, pelo receio, pela dúvida, né? A esses cabrestos que nos impuseram, lógico, 2000 anos, né? Você doma um animal por 2000 anos e depois fica difícil mesmo dele perder a marcha. Mas está na hora. Está na hora de nós sabermos o que é verdade e o que não é verdade. Está na hora da gente não aceitar mais essas coisas. E aí eu volto lá no comecinho, né? Humildade ou subserviência? Quando as pessoas questionam você numa rodinha de amigos, que você tem ampla liberdade de dizer até que é corintiano. E se todo mundo é corintiano, você tem até coragem de dizer que é palmeirense? Por que a gente não tem coragem de dizer não? Não é assim. Você está enganado. Estão te enganando há 2000 anos. Por quê? Porque nós somos subservientes. E muita gente dentro do movimento espírita é assim. Ah, não, eu não quis, sabe, trazer nenhum desconforto na hora. Poxa, a casa espírita te dá água fluida, te dá o passe. Você frequenta há 10 anos, há 5 anos, você lê as obras, você vê essa maravilha que é para você. E chega na hora de você fazer um pequeno gesto, você recua. Nós recuamos. Por quê? Porque nós não somos humildes, nós somos subservientes. Vamos imaginar Jesus, quando Deus, né, olhou para Jesus e falou: você está pronto para ser engenheiro, médico, arquiteto, né, veterinário, biólogo, físico, químico, né? Você está pronto para ter um lugar para abrigar os seus irmãozinhos. Eu estou com uma turma danada lá, que eu não sei mais o que fazer com eles. Você pega lá um pedacinho do sol lá e cuida daquele lugar lá. Ah, não, deixa eu estudar mais uns 300 milhões de anos. Que é isso, né? Paulo, vamos voltar no Paulo. Paulo é admirado, porque ele tinha uma convicção da fé, que se Jesus em pessoa não derrubasse ele do cavalo, ele não mudava. Ele não era subserviente, ele era humilde, defendia a crença dele com unhas e dentes, matou o Estevão. Paulo é criminoso. Isso foi no passado. Porque se nós conhecemos o cristianismo, não é graças a Paulo, depois que caiu do cavalo. Mas teve que cair do cavalo. E caiu do cavalo, acabou a conversa, né? Reis das cidades, ele ia lá falar, o cara mandava bater e jogar no monturo, que era o lixão da cidade. Morto.
e ele se ajeitava, botava os ossos no lugar de novo e ia para a próxima. Nós não temos coragem de falar no seio da família. Não temos coragem de falar no ambiente de trabalho. Eu estou enfatizando isso porque a doutrina espírita não tem propaganda no Jornal da Globo. A doutrina espírita não tem rede, emissora de televisão, nós não temos. A doutrina espírita, o espiritismo avança no boca a boca, na hora da necessidade. Aí você vê aquele companheiro sofrendo, né? Perda de uma mãe, perda de um irmão, perda da namorada, sei lá, perda da fortuna, que está muito em moda agora. E você chega lá, bate nas costas dele e fala, é isso que Deus quis, isso é assim mesmo. Aí fica difícil, porque vai chegar a hora que você vai pedir também, né? Nós não somos devedores do passado. E só tem duas formas da gente quitar as coisas, é pelo amor ou pela dor, não é? E só sofre no universo quem quer. Porque a seara é enorme, a busca por trabalhadores é enorme, né? O universo não ganha nada com o seu sofrimento, pelo contrário, tem que arrumar pessoas, arrumar indivíduos para cuidar de você. O universo não ganha nada. E palavras do Emmanuel, tá? Toda vez que a prova chega e encontra o indivíduo no campo de trabalho, manda a lei divina que a prova aguarde. Por quê? Está trabalhando, está aproveitando, está sendo proveitoso. Sou eu que estou falando, o irmão não fala. Está sendo útil. Mas não aceitando essas pataquadas, né? E o pior deles, o pior de todos os cabrestos que nos impuseram foi o batismo. Tenho certeza que nessa sala muita gente foi batizada. Eu sei porque eu fui. E aí, vamos continuar batizando nossos filhos? Tive um problema enorme com a minha mãe. Embora meu pai não fosse religioso, minha mãe era religiosa, mas a religião que ela conheceu foi a que todos nós, na maioria, conhecemos. E ela tinha esse cabresto terrível. Mas então você não vai batizar os seus filhos, eles vão para o inferno. Imagina, como é que Deus vai lidar com um negócio desse, né? 1 bilhão e 200 milhões de indianos, 1 bilhão e 300 milhões de chineses, né? Então ele fez mais para dar errado do que para dar certo. É lógica, é matemática simples, não é? As pessoas, as famílias espíritas que vivem no meio que a nossa sociedade tem, enfrentam essa dificuldade. Eu nem trouxe o material, mas é facinho. Espírita número 1 do Brasil por muitos e muitos anos. Caibar Schutter. Livrinho desse tamanhozinho, 20 páginas. O batismo. Acaba com essa porcaria. Acaba com essa crença de ingenuidade. Então, nós precisamos escolher o que nós vamos acreditar, né? Ainda existe risco. Nós temos visto casas espíritas em que as pessoas ainda estão falando de Mustang. Mustang esperado. Totalmente superado, né? Está lá o Erasto no livro dos médiuns. É preferível rejeitar 10 verdades a aceitar uma única mentira. Está errado o Erasto? Nós aceitamos uma única mentira lá atrás. Jesus é Deus. Ah, Jesus é Deus. Virou isso aí.
Virou essa salada aí que agora eles não sabem mais o que fazer, né? Na verdade eles estão com um baita de um abacaxi na mão, porque estão com 3 deuses: Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas não é uma religião monoteísta? Não sei. As pessoas começam a pensar. O principal erro do Rostami: Jesus tinha um corpo fluídico, ou seja, ele se materializou como um agênero, né? Viveu a vida, né, de ilusão, uma vida factícia, e depois se desmaterializou. Besteira. Isso seria um engodo. Jesus fez o que tinha que fazer qualquer irmão mais velho, né? Baixou, veio aqui, viveu conosco, sentiu as dores, sentiu a fome, a sede, a necessidade, não se dobrou a ela. Então ele pode dizer: você não pode dizer que eu não sei. Ah, mas o senhor sei, sim, eu sou biólogo, sou químico, sou matemático, sou engenheiro, sou tudo o que você quiser. Pode falar comigo que eu sei o que você está falando. Não tem mais o que falar nessa mentira. E às vezes a gente encontra aí: porque agora nós reunimos um grupo, estamos estudando o Rostami. Ah, meu Deus do céu. O Paulo já falou, o Chico já falou, o Raul já falou, e o cara quer ir lá pisar na atoleira. Pietro Baldi. Volta e meia encontrando também nas casas espíritas grupos querendo estudar. O Herculano Pires tem as traduções dos evangelhos, da obra do Kardec, pelo Herculano Pires. É que eu prefiro. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Chico falou do Herculano: o melhor metro que já mediu Kardec. Se o Chico falou, precisa alguém falar mais alguma coisa? Tem outro tradutor mais aconselhado? Não sei para que procurar. Por que procurar confusão? E o senhor Pietro Baldi, olha o que ele disse do Espiritismo. O Espiritismo estacionou na teoria da reencarnação e na prática mediúnica. Esse cara nunca teve numa casa espírita, pai. Como é que ele vai falar um negócio desse? Não possuindo um sistema conceptual completo, não pode ser levado a sério. Ah, tá, nós vamos levar ele a sério, então. A filosofia espírita é limitada. Aonde? Nós realizamos um estudo, tem um grupo de estudo em casa, Evangelho no Lar. Nós reunimos no ano passado cerca de 15, 16, 17 informações científicas que nós debatemos durante o ano de 2015, que a ciência trouxe, comprovando aquilo que nós já sabíamos através do Kardec, através do Chico e dos autores consagrados. Não vamos falar de outros autores, mas de autores consagrados. No mínimo 15 informações científicas que bateram, especialmente com André Luiz. Na última vez que estivemos aqui, nós comentamos sobre isso. A obra do André Luiz, intitulada Os Missionários da Luz, que fala muito da epífise, hoje está sendo estudado para que ele venha se confirmando tudo aquilo que ele dizia em 1930 e alguma coisa. Mas o pior de tudo que esse nosso irmãozinho falou está aqui. O Espiritismo não construiu uma teologia espírito-científica que explique o que a católica não explica. Ele não leu nem o Livro dos Espíritos. O que ele quer falar do Espiritismo? Chegou no Rio de Janeiro e falou: pode jogar tudo esse negócio de vocês aí fora. Espiritismo é isso aqui, é a minha obra. Dá licença, né? Vamos falar com gente que tem pelo menos humildade, né? Vimos aí há não muito tempo as obras do Valdo Vieira, que graças a Deus já desencarnou. As famosas viagens astrais, até para televisão, né? E aqui tem um dado importante, não sei se todos sabem, mas eu vou repetir. O Valdo Vieira, ele psicografava junto com o Chico.
Tem inclusive livro que o Valdo Vieira psicografava um capítulo e o Chico outro. Depois juntaram e fizeram o livro. Quem filosoficar, Valdo Vieira ou Chico? Eu já vi pirâmide em centro espírita. Ou pelo menos se dizia centro espírita. Já vi a tal da cromoterapia. As pessoas acham que com um papelzinho vermelho ali na frente da luz, já tem um comprimento de onda legal. Meu Deus do céu. Estuda engenharia elétrica 5 anos, né? Faz mais não sei o que, a pessoa acha que entende de comprimento de onda. Cristais. Um monte de coisa no movimento espírita, totalmente fora de Kardec, fora do Chico, fora dos autores consagrados. E a pior delas, a apometria. Que o Divaldo, graças a Deus, está aí ainda. Né? O Divaldo já disse tudo que tinha para dizer sobre a apometria. Mas as pessoas querem introduzir alguma coisa de pessoal. O personalismo é terrível. Né? Tem que pendurar um quadro, tem que fazer uma mudancinha aqui e ali, tem que mudar uma parede, tem que... Isso o Emmanuel explica muito bem. Gente, a doutrina espírita é baseada na universalidade dos ensinos dos espíritos. O resto é pizza à moda da casa. E a responsabilidade dos dirigentes das casas espíritas que estão introduzindo aí coisas estranhas. Nós tivemos há pouco tempo, alguns dos companheiros puderam participar da palestra com o Jorge, companheiro nosso lá de Campo Grande, que conviveu intimamente com o Chico. O Jorge, profundamente triste, dizendo para mim, agora tenho visitado, feito palestra nas casas por aí. Você chega num lugar, a mulher de um lado, o homem do outro. Guarda-pozinho de um jeito, guarda-pozinho do outro. E as preces, o pessoal não sabe mais nem fazer prece. Vamos voltar às nossas raízes. As nossas raízes são as obras do Kardec. As obras complementares são a Revista Espírita. As obras do Chico. Eu comentava esses dias com um amigo nosso que inclusive está presente, não vou indicar quem é, senão ele vai passar vergonha. Falou para mim assim: eu acho que nós vamos estudar as obras do Chico por mais uns 1000 anos. São 480 e lá vai fumaça. Eu falei, você é muito exagerado. 1000 anos para aprender as obras do Chico? Que é isso? Há uns 800 anos nós damos conta disso aí. Né? É isso, gente. Nós já temos material demais. E as palavras do Divaldo: 70% da literatura dita espírita é desnecessária. Está lá nas palavras do Divaldo. Porque quer introduzir um modismo, quer introduzir É complicado. Por quê? Faz isso que a gente fez lá atrás, né? Você está em duas paralelas aqui, aí o cara faz assim, ó. Quem é engenheiro, quem é matemático sabe. Em duas paralelas, mesmo que você esteja seguindo, você desviou 1 milímetro aqui, daqui 100 anos você está a 300 quilômetros de distância da verdade. É o que aconteceu. Então, vamos voltar lá no Erasto, né? Vamos voltar lá no Erasto. É preferível rejeitar 10 verdades a aceitar uma única mentira. Então, onde é que nós vamos encontrar a verdade? Nos autores consagrados. São muitos. Eu não vejo mais ninguém falando que está lendo Leon Denis, História do Espiritismo, do Cristianismo. Eu não vejo ninguém falar mais de Camille Flammarion. Prêmio Nobel. Prêmio Nobel. Todo mundo usa uma descoberta dele em casa. A televisão. Raios católicos. Charles Richer. Isso não vai falar mais.
Agora você digita no YouTube lá palestras espíritas, tem um monte de gente. Um monte de gente. Ótimo. A pessoa fala, nossa, ótimo, ótimo. Aí eu peguei um camarada esses dias, fui ver lá a palestra dele, o que não está de acordo com a ciência, no livro A Caminho da Luz. Isso aqui não está, a ciência ainda não comprovou. Aquilo ali a ciência não comprovou. Não sei o que a ciência não comprovou. É lógico que a ciência não comprovou mesmo. Nem a presença de Jesus no planeta a ciência comprovou ainda. Então ele escolheu a metade do copo vazia, em vez de escolher a metade cheia, porque é fácil criticar. Então quando nós formos aceitar uma verdade, estou falando das palestras comuns, né? Não estou falando das coisas triviais, né? Mas quando nós formos aceitar uma verdade, nós temos que aceitar dessa forma, nós temos que ler os autores consagrados, porque o resto é conversa, é distorção, é opinião pessoal. Nós vimos assumir a postura de palestrante e o indivíduo dizer na frente de 100 e tantas pessoas que a nossa maior célula no corpo é a célula do sangue, a célula vermelha, e que ela continha um princípio espiritual que ia evoluir pela eternidade afora. Meu Deus! Não sabe diferenciar o que é princípio espiritual de princípio vital. Então, se nós queremos ser juízes da nossa fé, se nós queremos ter convicção da nossa fé, vamos fazer um grupinho de 2, 3, 4, estudar o livro dos Espíritos. Nós estudamos o livro dos Espíritos há 30 anos. E vamos estudar por mais 500. Para quê? Para não engolir essas pataquadas que os nossos irmãos, infelizmente, querem dar o colorido da sua personalidade. Gente, nós temos uma fonte de água limpa, cristalina, deliciosa, que faz tão bem que você quer partilhar com os outros. Não vamos permitir uma nova esquina de guerra. Porque os nossos outros irmãos, de outras conceituações religiosas, estão fazendo exatamente isso. Na barganha com Deus, estão oferecendo 10%, pedindo 10% em troca de 90%. Não é mais a pedra de sacrifício onde se imolavam as criaturas, mas é a barganha do insensato, né? Por que não oferece 90 e fica com 10? Porque quer ser mais esperto que Deus. E nós estamos vendo aí essas igrejas prosperando em cima da ingenuidade das pessoas, da falta de entendimento do básico do Evangelho de Jesus. Quando a gente vem para a doutrina espírita, recebe essa bênção, essa fonte de água cristalina, não vamos permitir que os nossos irmãos façam isso conosco, nem com as nossas casas. Para que a gente possa trazer um filho, para que a gente possa trazer um neto, um bisneto, para que as gerações futuras possam beber uma água limpa. Nós ficamos 2000 anos sem saber o que era verdade. Nós ficamos 2000 anos sendo fantoche de gente que está aí ainda e só pensa em dinheiro, em poder, não mudou nada. Não, agora assumiu um camarada lá que é mais... Mentira! Está lá só mudando alguma coisa para trazer mais recurso, para se tornar ainda, se perpetuar ainda mais no poder. Não há uma mudança na base, não há uma mudança mínima no conceito. É tudo fachada. Então peço aos companheiros,
Não vamos permitir, não façamos e não vamos permitir que façam isso com essa coisa maravilhosa que foi denominada o Consolador de Jesus. Nós não podemos permitir que se faça isso. Ou o nosso mundo vai estar de novo num período de trevas. Que Jesus nos abençoe.